É que as pessoas às vezes exageram e levam para os extremos e dizem, olha, então, inclusive um espírito me falou e com muito respeito eu discordei, e que até as perguntas que eu vou fazer já estão escritas. Uhum. Pode ser verdade isso que ele falou, mas num nível mais próximo de Deus lá, né, está escrito. Uhum. Mas assim, na nossa realidade, eu imagino que sou eu que estou escolhendo essas perguntas. Uhum. O senhor concorda, né, que no nível micro, no nível mais focado aqui na nossa vida, somos nós que escolhemos. E lá, no nível macro, mais compreensivo, é a divindade direcionando os nossos caminhos. É isso mesmo. Entendi. Então, Eu vou responder porque a menina não, ó, você vê, ela não entendeu ainda. Então vai lá. Eu preciso ter uma paciência. Ela não entendeu o livre-arbítrio ainda. Tá? Vou explicar de uma outra forma. Explica. Porque às vezes alguém que está ouvindo também não entendeu. Vamos dizer que a pessoa entrou dentro de uma igreja evangélica. Tá? Uhum. E ela não consegue albergar, porque já está escrito no diário de bordo dela, porque provavelmente ela deve ter feito muita coisa errada na outra vida, através dos conhecimentos dela magísticos, né? Ela fez muita coisa errada. Então, no diário de bordo está dizendo assim, ó, você vai estar condicionado a um segmento, tá? Que não vai evoluir o seu mental, algo mais dogmático. Então, ela vai ser realmente uma seguidora de Jesus e não vai ampliar isso, não vai ampliar o conhecimento dela. Tá? Por essa razão, vou explicar agora para a menina, que eu já falei isso para ela uma vez. Existe toda, nesse formato aí que vocês imaginam da evolução, existe também hierarquias. Porque quando vocês desencarnam, vocês de repente não podem ir para uma elevação maior. E se não podem ir para uma elevação maior, é porque existe aqui na Terra um bloqueio para vocês evoluírem do dia para a noite, da vida. Tá dando para entender? Tá sim. Ela está questionando muito, ela está deixando minha cabeça. Tá, então. Fala para ela relaxar mais. Eu deixo ela louca. Mas é que um outro ponto é esse, que as pessoas não conseguem relaxar. Quando elas encontram uma verdade, elas dizem, olha, o seu sete falou, é assim que funciona. Mas entre o que o seu sete falou e que ela compreendeu, às vezes pode ser... Tem uma distância, tem quilômetros e quilômetros de distância. Então, pode ser o que o seu sete falou e pode não ser, porque às vezes é o que eu tô achando que é. Sim. Não é? Então, talvez se nós abríssemos mão da necessidade de saber a verdade, poderíamos ser mais irmãos fraternos. Sim, com certeza, com certeza. Você falou com sabedoria agora. Por isso que eu falei que quem pediu ajuda para safar das energias foi o Preto Velho. Foi o Preto Velho. Ah, entendi. Foi o Pai Tomé? Às vezes não é nem preto, né? Às vezes é branco, é oriental, que vocês falam que tudo é preto, então a gente fala que é preto. Mas eu entendo que vocês, para trabalhar nas linhas da Umbanda, se vestem com essas roupagens. Justamente, para vocês poderem entender. E olha a pergunta, foi o Pai Tomé esse Preto Velho? Eu não vou falar, porque senão você vai saber quem é seu orixá e isso não é bom, né? Tá bom, então. Vamos deixar essa. Mas a gente pergunta, porque ainda tem um pouco de humano na gente, né? Deixa eu só explicar uma outra coisa que para não entender. Vai lá. Existem alguns buracos no caminho da vida. Então, esse diário de bordo, ele tem os buracos que vocês vão cair. Dependendo da evolução que vocês tiverem, como um grande médico, como um grande doutrinador, vocês vão pulando alguns buracos. Tá? A quantidade de buraco que vocês vão cair, vocês escolhem. Mas pela evolução interna de cada um, dá para vocês se safarem. Entendi. O cuidado que você tem quando anda na rua faz que você se safe do buraco e não tenha sofrimento que o buraco ia causar. Justamente. Então, não existe livre-arbítrio. Porque se tivesse livre-arbítrio, você poderia sair desse caminho para o outro. Não existe, porque a sua história
Vamos tentar entender. A sua história, ela está escrita em um lugar onde não tem tempo nem espaço. Tá. Você já, às vezes, você não encontra uma pessoa e fala, nossa, esse lugar eu já conheci, esse lugar eu já vi. Esse sentimento que você tem faz parte de uma lembrança anterior. Então, não existe tempo nem espaço. E quando não tem tempo nem espaço, a história está aí presente ao seu redor. Então, você evolui da forma que você quer. Mas você não pode sair do caminho, você não pode sair desse diário de bordo. Porque todo momento ela está questionando outra coisa. Ela está questionando, ela conhece, né, porque ela já tratou de alguns pais e mães de santo que desistiram da missão. Então eu vou dizer para ela que isso já está implantado lá atrás. Lá atrás. Então, quando a desistência, isso está implantado nessa história. A pessoa já vem dizendo, olha, eu preciso desistir da missão, porque eu desistindo da missão, eu vou evoluir. Então, eu vou ter que passar por esse buraco para poder crescer. Entendi. Porque... Ela que tem que entender. Mas ela, às vezes, para entender, precisa refletir bastante. Então... Quando o senhor falou sobre a ideia de ver, de lembrar quando você vai em algum lugar, se falar, já estive aqui, a gente às vezes chama de déjà vu. Déjà vu, que é algo que você já viu, é uma palavra em francês, que diz que é algo que você já viu, mas seria isso uma falha no sistema, que nem eles chamam glitch, uma falha no sistema que faz com que a pessoa... Passado, presente e o futuro se interagem a todo momento. Só que não temos acesso a isso. Tem. Nós temos acesso à progressão linear do tempo. Só isso. Vocês têm acesso, se vocês conseguirem ter esse poder no mental através do silêncio, vocês conseguem acessar o passado e o futuro. Só que o futuro com restrição das coisas que Deus permite que vejamos. Sim, claro. Entendi. E agora, voltando ao livre-arbítrio, às vezes eu vou fazer uma pergunta, quem sabe também não ajuda ela a compreender as pessoas. Quando, então, para resumir, o senhor fala que não existe... O que é livre-arbítrio? O que é um livre-arbítrio? É a possibilidade de escolher diferente do que já está ditado, já está escrito. A possibilidade de eu dizer como vai ser o meu caminho, que pode ser para o bem, para o mal, ou me virar tudo e fazer o que eu quiser. Tá. Então, seria nesse caso, seus 7 encruzilhadas, a pessoa tem o livre-arbítrio para as coisas menos importantes, mas para as coisas gerais que afetam outras pessoas, ela tem aí, já não tem muita escolha. Porque tem que encaminhar. Por exemplo, no ônibus ela pode escolher onde que ela vai sentar, mas não pode escolher que vai pegar outro ônibus. É isso mesmo, ela não vai poder escolher. Olha, vamos dizer aquela criança pobre, numa cidade bem longínqua, uma cidade bem pobrezinha. Vamos. Tá? Essa criança, ela pode se tornar, lá na frente, um grande homem, tá? Com um conhecimento elevado, desde que esteja escrito isso no livro kármico dela. Ela pode decidir quando isso vai acontecer? Pode. Ela pode postergar essa evolução dela? Pode. Mas se ela nasceu com esse poder, olha, a própria história de Jesus Cristo fala isso. Ele sabia o que ia acontecer. Pois é, ué. E está tão claro para a gente. E por que ele não teve o livre-arbítrio de sair da cruz?